vai ganhar, vai fazer as coisas direito. Então, assim, eu me sinto como mulher dentro do PT mesmo, do partido, que é um partido com a minha mãe é filiada e eu, por isso, sempre acompanhei, muito abandonada, assim. Eu acho que a gente também abandonou a presidenta e eu acho que a gente abandonou porque ela é mulher, assim. Então, eu queria te falar isso. Boa noite. Primeiro, eu tenho que dizer que eu me sinto muito aliviada de ver você falando, reconhecendo o trajeto, todas as falhas e os resultados. E, na verdade, lamento não ter chegado no começo, mas eu vim aqui porque uma conversa no Facebook, eu nem estava sabendo do encontro, porque a gente aqui em Berlim a gente está meio no desespero de o que fazer, porque realmente o que eu vejo agora como cidadã é que a única coisa que pode fazer algo nessa altura do campeonato, depois de tanta ilegalidade, depois de tanto absurdo, né, que eles estão indo tão longe para conseguir o que querem, é isso mesmo que você estava falando, que é paralisação e que até agora não se conseguiu, né? E então nisso, nós que estamos aqui não podemos colaborar, porque você vai parar de trabalhar aqui em Berlim, não vai. Então, o que você vê alguma coisa, estrategicamente falando, algo que nós, o que podemos almejar, ou buscar, ou tentar daqui de Berlim, de forma a colaborar com essa luta. É essa pergunta. Ok, Bárbara. Minha pergunta são duas, na verdade. Uma é em relação ao Temer. Existe alguma articulação no momento para tirar o Temer? Eu acho que foi aberto um impeachment contra ele também. Se existe alguma possibilidade de que ele saia, qual o cenário que você vê caso ele seja tirado? Quer dizer, se existe realmente algum interesse, o que aconteceria? Porque nesse momento a gente acaba perdendo o overview, né? Onde quem está querendo ser colocado lá como primeira pessoa. E a segunda pergunta é em relação à ideia das eleições em outubro desse ano. Qual a sua opinião pessoal em relação a isso? Quem você acha que teria chance de ser eleito presidente ou presidenta? Então, caso essa ideia fosse adiante, se existe alguma possibilidade real, Sandra, você. Boa noite. Gostaria também de agradecer, né, pela essa possibilidade de a gente ter uma dimensão maior do Armagedon. E desejo endossar as palavras da Fernanda, que eu considero também que a misoginia tomou conta desse processo. E que a presidenta Dilma, ela foi, enquanto mulher, deixada de lado, né? Também pelos companheiros do partido. E a outra questão também que eu gostaria de retomar aqui, que sempre nas propagandas de televisão, assim, de políticas, né, coloca que nós, negros, né, fomos um expoente que ascendeu, mas aí na sua fala nós somos a população, os negros não estão organizados na sociedade, quer dizer, eu acho que tem os negros estão organizados sim, de maneira como eles podem, como essa sociedade nos deixou depois do processo colonial, depois da abolição da escravatura. Então nós somos organizados dentro desse limbo em que foi constituída a abolição da escravatura. E creio que a população afrodescendente ela contribuiu para a ascensão do Partido dos Trabalhadores. Então eu quero deixar aqui apenas essa observação que eu achei assim, um tanto quanto historicamente injusta. E o segundo, na sua fala, eu vejo então que não há possibilidade de reversão desse golpe. E também como pensar o Brasil, a esquerda, a partir daí, né? Porque a gente fica sempre se justificando, porque nós não fomos o primeiro, não fomos os únicos que erramos. A gente sempre se espelha no outro, que me parece que não é uma explicação assim, que não é uma explicação, mas sim uma justificativa. E a gente, com isso, corre o risco de caminhar pelo mesmo
pelo mesmo erro se a gente não fizer realmente uma análise mesmo de qual foram os erros que o Partido dos Trabalhadores cometeu, porque nós sabemos que a República Federativa do Brasil não é um país completamente industrializado, então o conceito de trabalhador tem que ser ampliado, não pode ser eurocentrado, né? Que todos os trabalhadores estão na frente de fábrica, os trabalhadores estão na rua, como camelô, estão em todos os setores, todas as possibilidades de sobrevivência. Então, dentro do país, dentro do que nós somos e temos, o nosso processo histórico, a gente tem que ampliar o conceito do que vem a ser trabalhador, que não é esse conceito tão fechado, tão eurocentrado, de uma sociedade que fez a revolução, num país que é um continente que é industrializado, o qual nós não somos, estamos em processo. Então, desprezar essas forças, eu me sentia assim, fui na rua, tem não sei quanto tempo que eu não durmo, né, lutando contra o golpe, mas não estou inserida dentro das forças que mobilizam o país. Isso foi um choque. Essa concepção é que contribuiu também, né, que o patriarcado, o machismo, essa coisa toda que contribuiu para nós chegarmos nesse ponto, por desconsiderar outras forças, as mulheres, o LGBT, os quilombolas, as forças dos trabalhadores. O trabalhador do jeito que o Brasil não o trabalhador somente que está na frente da fábrica alugando a sua força de produção. Aquele que está invadindo a rua para levar um pedaço de pão para casa. Esse também tem que ser considerado como trabalhador, e esse no primeiro período votou no Partido dos Trabalhadores, acreditou, e esse Partido dos Trabalhadores abandonou esse povo no processo, como a sua fala coloca. Aí agora foi um tanto quanto assim. Fiquei um pouco chocada, desculpa aí, mas né, a gente precisa ser reconhecido como pessoa, como cidadãos e cidadãs, e não apenas como objeto de, quando o fogo está pegando, a gente ser a mangueira que pode apagar o fogo e depois ter esse tipo de fala. Desculpa, mas é isso aí. Por isso que muitos negros estão dentro de sua casa, fazendo outras análises, por causa dessa perspectiva. Bárbara. Eu queria falar duas coisas. Eu queria dizer primeiro que acho muito interessante, Fernanda, né? Sim. Fernanda, eu acho que esse ponto é muito importante que a gente sublinhe dessa situação misógina desse golpe, né? Porque pensando na Copa do Mundo, quando eu vi a Dilma ser xingada naquele campo de futebol por aquela elite, eu pensei, qual outro presidente no mundo que receberia, no Brasil, no mundo, sim, mas eu não conheço, mas no Brasil receberia aquele tipo de xingamento. Porque eu me lembro que o pior xingamento que o Lula recebeu foi que ele era cachaceiro. Ele falou, eu minha cachaça, assim, ainda tinha um ar de... Essa parte misógina é bem terrível, né? E eu acho importante também pensar que também quando as pessoas falam, porque a Dilma não foi estratégica, porque a Dilma cometeu erros, porque a Dilma... No caso da Dilma fica muito personalizado e se esquece que tem um partido, tem uma por trás, né? Então eu tenho uma impressão, não sei como é que é a autoavaliação no PT, de que eu vi em muitos momentos a Dilma muito isolada, muito só, especialmente nesse momento de crise, né? Como uma mulher, eu li uma análise de uma feminista que escreveu um artigo muito bom e ela colocou na posse da presidenta, que ela está lá, a filha dela, né? Quer dizer, aquela imagem inaceitável de uma mulher sem homem sendo a presidente de um país, e a filha dela está lá, quando ela bota a faixa presidencial, né, e é uma mulher sem homem. Quando você vê o Temer com aquele monte de homem em volta, e tem uma mulher ao lado dele, né, considerada do lar e tal. Eu acho que também essa coisa, pensar nessa mulher abandonada e essas estratégias, como é que seria agora? A gente, por exemplo, no Carnaval das Culturas, a gente falou assim, a nossa presidente é a Dilma, não é porque a gente é fã da Dilma, mas é por uma questão de legitimidade e de democracia, né? Uma questão de clube, de
como é que fala? Fã-clube, né? Isso que eu queria dizer. Mas acho importante essa autoavaliação, se fazer essa autoavaliação e ver também, assim, responsabilizar o PT no processo, pensar no governo. O governo não é uma pessoa, né? O governo é um conjunto de pessoas. O governo não é a decisão de uma pessoa, né? Então, isso é importante. Eu, por exemplo, fui filiada do PT e fui chefe de gabinete do vereador Augusto Boal. E me lembro, nessa mesma época, como enfrentava, tinha uma vereadora negra no Rio de Janeiro, Benedita da Silva, que enfrentava um racismo violento na esquerda, porque a esquerda, nós somos todas pessoas, somos machistas, homofóbicos, racistas, e a coisa que mais me incomodava era a falta de autoavaliação quando o problema era colocado. Quer dizer, todo mundo criticava a Bené pelas suas propostas, mas não enxergava o racismo inserido no discurso, né? Porque o racismo é dolorido, ninguém quer dizer que tem alguma prática racista ou uma prática machista. E falando isso, eu vou voltar para 2013, quando teve aquelas manifestações de 2013, toda vez que eu falava com alguém do PT, a coisa era assim, é o pessoal do Black Bloc, é o pessoal do Black... Não levava em consideração, não, entendeu? Era como se aquilo não valesse. Aquela violência, eu estava na Croácia e como sabiam que eu era brasileira, me convidaram para dar uma entrevista, porque na Turquia estava acontecendo um monte de protesto também, né? Só que na Turquia o presidente estava mandando a porrada nesse lugar de lacrimogênio. E eu fui dar entrevista e defendia o presidente, o governo, disse que foi uma diferença muito grande, que na Turquia o presidente está botando gás de lacrimogênio contra, e no Brasil o governo está dizendo que as pessoas têm direito de protestar. Mas quando eu via as mensagens e a falta de reconhecimento, era terrível. Então agora, quando a gente pensa assim, pô, demorou tanto a aquecer, né? As pessoas iam para a rua, demorou mesmo. As pessoas acordaram agora, nos últimos meses. Mesmo as pessoas que a gente conhece, que a gente estava tentando convencer a ir para a rua. E acho que tem esse dado muito forte do porquê que agora as pessoas estavam demorando a ir para a rua, é também de perceber uma desconsideração dessa ida, desse protesto, entendeu? Dessa falta de análise, desse momento. Acho que agora fazer uma análise do momento, por exemplo, isso que a Sandra falou, eu acho também importante pensar assim, os trabalhadores não foram para a rua, mas como a gente falar do trabalhador sem parecer que a gente está falando apenas de uma massa de manobra. Entende? Que dá a dimensão do que a gente quer dizer, porque senão é assim, eles não estavam lá naquela hora para a gente. Como é que a gente se dirige, como é que a gente se dirige de uma vez mais, porque houve uma disponibilização. Você não pode garantir politização só garantindo acesso ao consumo, né? Essa história de desenvolvimentismo tem suas limitações, né? O consumo não garante educação, não garante politização. Liviana. Que é muito interessante, né? Logramos finalmente uma mulher como presidente e quando estava agarrado logo a popularização de uma mulher. Assim, é um processo de individualização política. E aí, para contextualizar, me pergunto qual é o tamanho da influência e do papel que a igreja joga nesses últimos processos que a direita logrou. Eu estive agora em outubro, no momento, né, que foi um dos golpes contra as mulheres do Cunha, em São Paulo, e teve uma super mobilização de muitas mulheres, a gente estava na rua, eu faço parte aqui do coletivo Madalenas do Teatro das Oprimidas, e a gente foi preparando uma performance. E a gente não encontrou um lugar para fazer, onde no início, e a energia estava super forte de manifestar. E aí teve um momento que eu achei interessante que a religião e a política, né, como uma crítica a partir das mulheres na rua, se juntou. Aí eu queria perguntar aqui também as outras mulheres o que aconteceu agora a partir disso. Isso mais se silenciou, porque novembro
dizendo, né, tinha mais manifestações também em outras cidades. Bom, boa noite. Meu nome é Uriara, eu também faço parte do Coletivo Madalena, aqui no Coringa, com direção da Bárbara. Obrigada, Walter, pela sua fala, pela sua vinda. E, enfim, a todos, né, que estão aqui se disponibilizando. A minha fala, não coincidentemente, passa a fala da Fernanda, a fala da Bárbara, a fala da Sandra, e agora um pouco da fala da Liviana. E o que me choca nesse processo inteiro é justamente essa polarização das responsabilidades, né? E é um discurso da direita e da esquerda. Porque eu, como nordestina, me sinto extremamente responsável pelo processo de eleição da Dilma. Vejo o meu povo como muito protagonista, né? Não da Dilma, mas também do presidente Lula, né? Todo esse processo de eleições aí do Partido dos Trabalhadores. E estou me sentindo também, como a Sandra colocou, como massa de manobra. Porque na hora que é para mobilizar, na hora que é para transformar, é a população do Sudeste que faz a diferença. Foi a população do Sudeste que ficou sentada. Porque a população do Nordeste, eu não vi em momento algum, em lugar algum. Né? Isso é um posicionamento que me incomoda muito nas falas. Né? Não estou falando da tua fala particularmente, mas a tua fala reforçou um tantinho também. Né? Quer dizer, o chão da fábrica do ABC Paulista é mais importante, ou a população das comunidades, né, nos grandes centros no Sudeste, ela não foi para a rua porque ela estava extremamente desmobilizada. Mas no Nordeste, eu tenho diversos amigos, inclusive agora com as ocupações dos equipamentos de cultura no Nordeste, tem muita gente engajada, tem muita gente querendo realmente, né, reverter esse processo e lutando para reverter esse processo. Mas é uma parte da população que está também sendo colocada um tantinho de lado. Como nós, mulheres, estamos como as histéricas que defendem a presidente Dilma, que é uma incompetente. Né? Mulher é para comandar tanque de lavar roupa e não tanque de guerra. E a abusada da Dilma, né, entrou no segundo mandato como presidente, e nós, as histéricas, as malucas, agora estamos na rua, protestando. Isso é uma coisa, uma fala recorrente, né, tanto da direita quanto da esquerda, porque eu tenho lido muitas coisas também vindas da esquerda, em que, assim, a competência do homem salvador, do príncipe encantado, que vai salvar em 2018, né, na figura do presidente Lula. E, lógico, né, de uma equipe formada por homens, que vai salvar as burrices todas que a presidenta, que não sabe nem falar, né, tem feito. Então, eu tenho sentido que não há uma defesa, não há um fortalecimento, não há olha, as mulheres, elas conquistaram o espaço delas, as mulheres negras, as mulheres faveladas, as mulheres brancas, as mulheres indígenas, as mulheres de classe média, porque nós estamos todas juntas no mesmo balaio. Né? E eu não vejo um fortalecimento. Né? A Graça Foster, quando ela, muito dignamente, ela entregou a presidência da Petrobras, eu não vi ninguém abrir a boca para dizer, nossa, que mulher digna, competente, né? Uma mulher com um lato senso, uma mulher com caráter exemplar. Ninguém defendeu. E mais uma vez, e a gente está vendo aí, né, todas as nossas ministras, todas as nossas secretarias, todo mundo simplesmente volta para casa, vai comandar fogão. Né? Os homens, os que não estão na cadeia, estão sentadinhos, vamos esperar essa poeira baixar, depois fica tudo bem de novo, né? Eu sinto muito isso no discurso. E isso, eu não estou falando, não me dói vir da direita, me dói vir da esquerda. Me dói vir de dentro de uma base que eu, que Bárbara, que Shirley, que Sandra, que todo mundo que está aqui, né, todas essas mulheres que estão aqui, que estão no nosso país, ajudamos a construir. E isso é inadmissível. O que eu queria ouvir um pouquinho também, já que a gente
né? Outras pessoas citaram, acho que não custa nada. Peço passar sobre esse reconhecimento mesmo e esse apoio. Quando é que a gente vai parar de reproduzir a fala do patriarcado dentro das nossas bases aliadas? Obrigada. Obrigada, Walter. É um prazer, né, encontrar você e poder desfrutar, aproveitar o que você está trazendo para nós. Queria fazer um comentário e uma pergunta. O comentário é também seguindo a questão do peso e do significado que o machismo e o sexismo tiveram durante todo esse tempo, tanto na campanha contra a Dilma, né, na campanha dos golpistas contra a Dilma, como também dentro do nosso lado, na esquerda, dificuldade de qualificar a Dilma como presidenta, dirigente, né? Eu acho que essa análise desse significado é uma tarefa que o PT tem que fazer. O PT deve isso não só a nós mulheres, mas deve isso à própria história do PT, ao próprio significado das mulheres na história do PT, na construção do PT, e deve isso à sociedade brasileira, porque afinal o PT teve no governo muito tempo. Nós queremos que volte, ou que os setores pelo menos que volte dentro, né, voltem governos progressistas e onde o PT, né, nós todos queremos continuar, todos e todas queremos continuar tendo um papel central. E o PT, inclusive, foi muito avançado, né, vanguarda em determinadas medidas para aumentar a participação das mulheres, como a aprovação da cota em 1991, a aprovação da paridade, né, nas direções em 2013. Então, e é um partido que tem uma presença muito forte de mulheres feministas que estão dentro do partido, batalhando, não só as parlamentares, eu digo como, né, militantes do PT mesmo. Então, acho que aí, né, por favor, transmita isso ao PT, realmente acho que é uma reivindicação que o PT faça seriamente essa análise do significado do machismo, do sexismo, em todo o processo relacionado a Dilma, não só como autocrítica, mas assim, no processo do golpe que foi dado, que está sendo dado no Brasil. Agora, uma pergunta assim, muito concreta. Nós temos eleições municipais esse ano, num quadro completamente desfavorável para nós, do ponto de vista institucional, do ponto de vista geral, né, da sociedade brasileira agora. Eu queria saber como que o PT, e eu ampliaria um pouco, o PT e aí os aliados, né, progressistas, porque eu acho que é isso mesmo, por exemplo, o PSOL, né, tem figuras aí que cresceram muito, que são, né, super aliadas, e o PCdoB, que teve um papel também, acho, muito bom, principalmente através da Jandira, que é admirável, né, a Jandira Fegali. Mas, enfim, eu queria saber, então, como que está sendo essa análise, porque ela é imediata, as eleições são agora, como é que se está vendo isso? Onde é que nós estamos parados? Que perspectiva que se está vendo em relação às eleições municipais? Ok, só uma coisa, já tenho... Vamos fechar, porque eu acho que já está se alongando muito, né? Então, vai falar o Gilson, depois vai falar Dina, depois vai falar você e eu também vou falar por último. Tá. Posso falar? Pode. Jami. E aí fechamos, em Jami fechamos, já? Porque senão não vai ter réplica. Por que a gente não fecha agora, faz uma segunda roda? Porque eu, na verdade, estava ainda achando que, como assim, para não repetir muito, assim, primeiro dar uma chance e depois ou não. O que você acha, Walter? Eu não acho nada. Temos todos nós que achar, porque são ouvintes que nós devem depender da não, disponibilidade. Não, mas isso é legal, porque de repente ele já responde algumas perguntas que estão por vir. Então, tudo bem, a gente faz o seguinte, a gente fecha
fecha no Gilson e depois a gente recomeça com você no segundo bloco. Pode falar. Não é Gilson, não, é Chiuso. Como? Chiuso. Chiuso. Ok, Chiuso. Estamos com Chiuso. Bom, boa noite, obrigado por estar aqui, obrigado, Bárbara, e todos os demais por estar proporcionando esse momento. Você falou sobre a questão da pouca adesão popular.